E aí, Gabriel, beleza, mano? mano? Aqui. A parada é a seguinte, a gente começou a postar vários vídeos, vocês sabem que a gente tem uma série sobre mata-leão, jiu-jitsu na rua, se funciona, posição de jiu-jitsu. E a gente recebeu muitos comentários, muitas coisas da galera falando assim: pô, mas o jiu-jitsu é uma luta de chão. Como é que vocês vão usar na rua para se defender na rua? Alguém vai te agredir, você vai deitar no chão? Não vão pisar na tua cara? Tu não vai sair rolando no chão? Como assim? Jiu-jitsu não adianta. Então, o que eu fiz? Eu sou faixa marrom de jiu-jitsu, competidor, treino há, sei lá, alguns anos aí, uns 10 anos. Sou faixa marrom, já falei. E o Fábio é faixa preta, professor, não só de jiu-jitsu, mas de outras artes. Fala mais um pouco aí, Fábio. Cara, então, pratico você jiu-jitsu há estudou? muitos anos. Cara, fiz muita parte histórica, a parte de educação física, sempre voltado para as artes marciais e sempre tive curiosidade. Então, não só a formação acadêmica. E na prática? Então, prática jiu-jitsu, boxe, kickboxing, MMA. Mas já lutou MMA? Já lutei, bastante. Tem no YouTube, inclusive, aí se vocês quiserem ver. Joga lá, Fábio TZ MMA, vocês vão achar. É, bem feio. Mas jiu-jitsu, vai falando. Cara, então, muito sem kimono, né? A gente gosta muito, né, Gabriel? Muito, muito. E aí, assim, mas a questão minha é pensar no jiu-jitsu na parte histórica, né? O desenvolvimento do jiu-jitsu talvez seja muito importante para explicar para as pessoas. Quando a pessoa fala em jiu-jitsu, as pessoas pensam em luta agarrada. Mas o nome jiu-jitsu vem do Japão, tá? Então era uma arte de guerra. E esta arte de guerra, ela tem algumas peculiaridades. Então, cara, por que o cara jogava o outro no chão? Por que era no chão? Simples, o samurai estava de armadura e o outro samurai, o outro agressor, ia agredir. Se eu der um soco numa armadura ou um chute, obviamente eu vou ter fraturas na minha mão, na minha perna. Então, era muito importante, bacana, usar arremessos no chão para que a pessoa sentisse o impacto da armadura. Tem um vídeo que eu vou pedir para você colocar aqui, é no M1, que é um evento de MMA russo, que eles mostram essas lutas e mostrando como sempre, possivelmente com a armadura, o cara acaba no chão. Você já viu esse vídeo? Eu te mostrei já. Então é legal colocar para as pessoas falando que quando as pessoas estão sem a possibilidade de strike, provavelmente ela vai para o chão. E aí, os pontos mais vulneráveis da armadura seriam as articulações e o pescoço, óbvio, é onde tem movimento. Então, isso já mostra a conotação. Jiu-jitsu começa como arte marcial, a arte de guerra dos samurais. Ponto. E essa arte marcial tem o intuito de arremessar, colocar o adversário no chão e usar o ponto vulnerável da armadura, articulações e pescoço. Então você está me dizendo que o jiu-jitsu começa em pé? Começa em pé. Meu Deus, sério? Mas um campeonato de jiu-jitsu, então, eu tenho que te derrubar? Tem, em tese sim. Caramba, então eu tenho que saber queda. Tem! Meu Deus, eu achava que era só sair rolando no chão se agarrando, cara. Boa, quase aquela briga infantil, né? Quando um abraço outro cara, eu achava que era isso. Mas então, galera, brincadeiras à parte, porque muita gente, claro que ninguém é obrigado a saber. Claro. Muita gente mandou nos comentários esse tipo de coisa, que se cair no chão e tal, blá, blá, blá. Mas a questão é a seguinte, se você for agredido e cair no chão, você precisa levantar. Você não tem outra opção. Ou você levanta, ou você vai ficar no chão sendo agredido. Muito certo? bem. E agora eu vou fazer alguns comentários importantes aqui pra galera. Eu lembro que eu comecei lá no Japão, no jiu-jitsu. E o Gabriel vai mostrar algumas coisas aqui nesse vídeo, mostrando por que o jiu-jitsu que nós praticamos é jiu-jitsu brasileiro e não o jiu-jitsu japonês. A gente vai chegar num assunto polêmico. Jiu-jitsu é brasileiro ou japonês? Esse que a gente pratica. Brasileiro. Brasileiro. E a gente vai explicar por quê, tá? No cronograma da história. Continua, Gabriel, manda pra mim. Então, a galera falou que... bom, vamos explicar aquele vídeo lá, polêmico, não sei o quê. O que acontece? Ali, eu estava no chão, você estava no chão. Estava no chão. E eu estava te agredindo por cima. A galera achou que era para eu deitar no chão para me defender. Não é isso. A questão é a seguinte. Eu já fui agredido, tomei uma porrada na cara, sei lá, uma pancada, caí. Depois que eu estou no chão, eu preciso ter uma maneira mais segura possível, mais eficiente possível, para eu levantar, para eu me defender no chão, levantar, seja para correr, ou seja para entrar
embate. Isso Mas aí. tem que levantar do chão, galera. Essa que era a parada dali, muita gente não entendeu. Isso Né? aí. Então vamos explicar aquela Então posição? vamos lá. Então, isso que é importante. Agora eu vou mostrar por que o jiu-jitsu não é 100% japonês, porque ele tem influência de uma luta brasileira. Então vamos lá. Pode fazer uma defesa de queda qualquer uma, você pode ir pro chão, pode ir pro chão. Eu vou pro chão? Vai pro chão você, que eu quero que você faça. Então, mas deixando claro, ele me derrubou. Isso, deu um knockdown nele, Ele socão. me deu uma porrada, eu tava aqui, ó, comendo aqui um biscoitinho aqui, ele me deu um soco. Bem. Quer que eu dê um soco? Não, tá bom. Tomei o soco, caí. Achei melhor pra cá por causa da luz. Tá bom. E aí, Tomei, olha o que acontece. tomei uma porrada, caí. Simula a porrada, pessoal, não achar que eu me joguei, ó. Estou Boa! tomando uma porrada. Caí. Plau. Legal. E olha que interessante. Aí tô aqui. Nesse momento a gente vai ter uma miscigenação, porque no livro do Jigoro Kano, porque a princípio Jiu-Jitsu chamava-se Kano Jiu-Jitsu da escola de Kodokan. Tem uma fusão com a Fusen Ryu, que é uma escola de Jiu-Jitsu, mas eu vou chegar. Mas esse movimento, faz a levantada técnica, Gabriel. Isso, agora puxou. Esse movimento não tem no livro do Jigoro Kano, tá? Esse movimento, volta lá, é um movimento da capoeira. Ele está protegendo, ele bate no meu joelho com essa perna, encosta este pé e chuta com a outra perna aqui na minha cara. Isso, repete, olha lá. Isso aqui é chamado, se eu não me engano, não sou capoeirista, tá, galera? Mas de vingativa. E esse é o motivo do jiu-jitsu ter se fundido com alguns golpes de capoeira, alguns golpes do telecat, alguns golpes do Brasília Jiu-Jitsu tem a fusão. Por Aquela isso, luta indígena também. a ruca-ruca, existem algumas possibilidades que o jiu-jitsu foi miscigenado como nós brasileiros, né, Gabriel? Exatamente. Exatamente, por Tudo isso que junto é o e jiu-jitsu misturado. brasileiro. Isso aí. Então eu gosto de utilizar bastante a importância da capoeira no jiu-jitsu. Então esse movimento não tem no livro de Jigoro Kano, mas nós temos na capoeira. Bate embaixo no joelho, bate em cima. Pum, pum. Então, aqui a gente já começa a tratar sobre o fato da briga de rua, tá? Isso aqui é muito eficiente, porque se o Gabriel eu quiser agredir, ele vai estar com a mão para proteger o rosto. Bum, olha lá. Ele está com o prato protegido. E aqui ele bate no meu joelho, eu não consigo ter um infight. E quando ele quiser levantar, ele vai levantar e vai para trás. Eu não vou ter esse contato. Então, esse é o motivo do jiu-jitsu ser tão eficiente. Aliás, nós estamos em 2023, em 1993... Não sei quando a galera vai assistir. Mas em 1993 nós estamos fazendo 30 anos do primeiro UFC, que é o maior torneio de MMA 30 anos, caraca. da atualidade. Então, Royce Gracie, família Gracie, provando que esse jiu-jitsu brasileiro, esse jiu-jitsu tanto do mestre Fada quanto da família Gracie, unindo, fugindo dos irmãos Ono em São Paulo, de Geo Omori, esse jiu-jitsu brasileiro, essa fusão, cria um estilo muito, muito, muito eficiente para MMA, para briga de rua. E aí vem outra pergunta. Pergunte-me. A galera chega e fala assim, pô, mas eu fui assistir um campeonato de jiu-jitsu, começava a luta, a galera sentava no chão. Legal. Começa a luta, os dois caras sentam no chão, o que é isso? O que acontece, cara? O que é isso? Então, vamos lembrar, a partir de 1970, até 1970, nós não tínhamos a parte tão esportiva do jiu-jitsu. Inclusive do judô também é complicado, aquela história do Kato com Hélio Gracie, ou do Kimura com Hélio Gracie. Tanto o Kato quanto o Kimura eram chamados de judokas no Japão. E aqui o Hélio Gracie chamava eles de campeões de jiu-jitsu, não é isso, Gabriel? E aí que tem a parte interessante, porque em 1925 a terminologia jiu-jitsu deixa de ser usada no Japão e entra a ser a terminologia judô. Obviamente, uma família que estava aqui no norte do Brasil, no Pará, não tinha acesso a essa parte cultural. Eles não sabiam que o nome mudou no Japão. Então, manteve-se o nome jiu-jitsu e não houve a mudança para judô, certo? Então, agora vamos voltar. Quando torna-se esporte, né, coloca-se pontos. Quando coloca-se pontos, começa a estratégia. Quando começa a estratégia, a pessoa vai lutar aonde ela melhor se sente. Muitas pessoas se sentem melhor na guarda, portanto, vão usar a guarda, tá? Então vamos lembrar, deita lá, Gabriel, faz lá, vamos lá. Isso, olha só. A guarda... Lembrando que eu tomei uma porrada, se eu tô no chão porque eu tomei uma Isso, porrada. quer fazer de novo? É na rua. A guarda do jiu-jitsu, ela é basicamente as pernas, tá?
Então é perna com perna, eu vou chegar no Gabriel, ele está fazendo uma guarda sentada. Ele podia fazer uma guarda aberta, só ele pôr as costas no chão. Vai sujar um pouquinho a camiseta. Olha lá, guarda aberta, a perna dele fica como se fosse uma aranha, tá? Para não deixar eu chegar perto da cabeça dele. Fábio, mas você pode atingir o testículo dele da mesma maneira que ele pode atingir o meu. Então, ai, só de imaginar doeu. Joelho e testículo. Nós dois estamos expostos a esse tipo de coisa. Então vamos lá, vamos lembrar. Então guarda é perna. Muitas pessoas sentem muita confiança em jogar jiu-jitsu fazendo guarda, tá? Ou seja, utilizando as pernas para se manter à distância. E nesse momento, a gente vai ter as pessoas que quando começa a luta, preferem puxar para guarda, tá legal? Então isso é uma coisa muito importante para a gente tratar. Eu vou falar de um tema importante agora. Você está pronto, Gabriel? Bem polêmico, né? O pessoal pensa que a escola Kodokan, que é a escola que vai fazer a árvore genealógica do jiu-jitsu brasileiro, de todas as maneiras vieram da Kodokan. O Jigoro Kano não era tão especialista em chão. E ele, inclusive, ele perdeu um combate. Quem era o Jigoro Kano? O Jigoro Kano é, na verdade, a pessoa que consegue transformar o jiu-jitsu luta, jiu-jitsu arte marcial, em esporte no Japão, tá? Esse é o cara que nós estamos tratando. Por quê? Tanto o Kenjutsu quanto o Jujutsu, aquela luta que eu falei no início do vídeo, foram proibidos no Japão, tá? Por conta de ocidentalização. Eles queriam colocar regras, leis, e aí foi proibido. Jigoro Kano, possivelmente, isso aqui é hipótese, tá, galera? Isso aqui tem que ser provado cientificamente. Teve acesso ao wrestling europeu, tá? E teve a ideia de criar um esporte baseado. Então, a primeira coisa que ele cria é o Judogi, que nada mais é que o que, Gabriel? O Wagi. O Wagi, paletó, o kimono, paletó. Gandola. Muito bem, é isso. Cada um fala Cada um fala do jeito que quiser. Casaco. Jaqueta do kimono. Jaqueta do kimono. Esse Judogi que o Jigoro Kano criou, o que ele quis imaginar? Como as pessoas usavam terno e gravata, naquela época ele criou algo bem reforçado para se treinar as técnicas naquele terno e gravata. Então ele criou a metodologia de um esporte. Então esse é Jigoro Kano, ele é o pai do jiu-jitsu moderno, do judô, tá? E do sambo. Vou chegar até no sambo, tá, Gabriel? Pensou que a gente ia ser um tema superficial. Sambo também vai chegar nessa questão. Voltando ao assunto, obviamente Jigoro Kano era muito especialista em queda, porém não muito no chão. E Ryu, em japonês, se chama escola ou dojo. E ele chama para fazer parte da escola dele a escola Fusen. O pessoal confunde Kusen, porque tem uma competição em Kyoto, no Japão, onde a escola Fusen era muito forte, que é uma escola especialista em chão. Inclusive, naquele momento, faz aquela guarda com o pé transpassado em mim, qual o nome? Aqui no Brasil, muito utilizada por um dos gênios do jiu-jitsu brasileiro. De La Riva. Isso! A gente vê alguns japoneses da escola Fusen realizando este gancho. O próprio De La Riva já deu vários comentários falando que não foi ele que ele criou. Porém, é interessante, isso preciso perguntar para o mestre, se ele viu alguém fazendo, se alguém ensinou para ele ou se ele recriou. Porque na humanidade existe algo muito interessante. Muitas vezes uma cultura não tem contato com a outra, porém, como é o mesmo corpo, os golpes se repetem. Você fala, cara, eu criei isso aqui e nunca ninguém me ensinou. Porque os golpes se repetem porque o corpo humano é o mesmo. Essa pergunta eu preciso fazer para o mestre De La Riva. Se eu não me engano, ele falou que ele aprendeu o gancho. Muito flexível, um gênio do jiu-jitsu brasileiro, adaptou muito bem este gancho. E desenvolveu aqui. Outras coisas a partir dali, muitas. Aí, cara, genialidade dele conseguiu criar essas questões. Então, voltando ao assunto, você me perguntou por que a pessoa vai para o chão? Porque ela não se sente mais confortável. Tá? Para que eu vou trocar queda, que eu não sou especialista, e posso tomar uma queda e ficar numa situação ruim, se eu posso chamar para guarda? Por causa do esporte. Então, vou fazer uma última pergunta. Pergunte-me. A galera que... Esse cara, vamos supor, treina muito para campeonato, é muito bom de guarda e não sabe derrubar, nem fazer outras coisas por cima, passando e tal. Numa briga de rua, uma situação onde ele é obrigado a se defender, ele pode fazer guarda propositalmente? Não. É indicado isso? Não, ele vai ser... Por mais que ele seja um guardeiro campeão mundial... Eu vou dar exemplo de um grande lutador, Paulo Miyao, para mim um dos grandes do nome
O jiu-jitsu moderno tem uma guarda absurda ao cubo e ainda assim, eu como treinador dele, se eu fosse, não sou, eu falaria, Paulo, numa briga ou no MMA, cuidado com a guarda porque fica bem perigoso para tomar uma famosa baga na cara. O que eu quero deixar bem claro é o seguinte, quando o jiu-jitsu transforma-se em esporte, a marcialidade, a luta, ela vai se perdendo conforme os anos vão passando e vão se criando coisas que perde-se daquele jiu-jitsu original, aquele jiu-jitsu de guerra, aquele jiu-jitsu da primeira geração do esporte da escola Kodokan, da escola do Jigoro Kano. Certo, Gabriel? Tá respondido? Acho que é tudo. Uhum. Eu acho que é isso. Então, galera, ó, já devia ter falado isso, né? Mas curte lá o vídeo, compartilha com a galera que vocês acham que tem interesse. Acho que deu para desmistificar bastante coisa, tá? E é isso, né? Assina, bota a notificaçãozinha aí que isso ajuda o nosso trabalho e vai ajudar também. Comenta aqui embaixo, galera. Comenta. Vai ajudar a desmistificar aí essas coisas sobre jiu-jitsu. E você que gostou, procure uma academia certamente perto da sua casa aí tem uma ou mais de uma. E tem muito conteúdo bom na internet também. Me segue lá, segue a Volk, segue o Fábio. É isso. E é isso. Tá? Valeu. É isso. Valeu, galera. Valeu, galera. Até Obrigado. mais.